fazendo é para dizer que hoje, agora pela manhã, o que Deus colocou no meu coração para ministrar a vocês e a mim mesmo, como é que seria viver uma igreja sob a direção do Espírito? Como é que a gente vive a direção do Espírito na igreja? No domingo passado, domingo de Pentecostes, Isolina trouxe aquela palavra falando que a gente tem assim, algumas travas em relação a esse assunto. Medo, preconceito, julgamento, o que nós temos? Mas o fato é, queridos, que Deus jamais chamou você e a mim para fazer algo que Ele não nos dê direção para fazer. Deus não vai pedir para a gente fazer algo e dizer assim, não, vê aí o que vocês querem fazer. Não, existe uma direção. Como que a direção do Espírito estava presente na igreja de Atos? E o que a gente pode aprender com isso? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 4, por favor, verso 23 a 31. Atos capítulo 4, verso 23 a 31, eu lerei na nova versão transformadora, que está projetada aí. Há algumas Bíblias, lá no fundo, irmãos, da nova versão transformadora, viu? Aqueles que, porventura, não tenham Bíblia, pode pegar com um dos diáconos, e você também pode namorar uma dessas Bíblias para comprar uma para você. As da igreja, a gente vai usar só aqui no período do culto mesmo. Diz assim o texto, verso 23, assim que foram libertos, Pedro e João voltaram ao lugar onde estavam os outros irmãos e contaram o que os principais sacerdotes e líderes tinham dito. Ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Ó Senhor, ó soberano Senhor, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo que neles há. Falaste muito tempo atrás, pelo Espírito Santo, nas palavras de nosso antepassado Davi, teu servo. Por que as nações se enfurecem tanto? Porque perderam tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para guerrear. Os governantes se uniram contra o Senhor e contra seu Cristo. Verso 27, de fato, isso aconteceu aqui, nesta cidade, pois Herodes Antipas, o governador Pôncio Pilatos, os judeus e o povo de Israel se uniram contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste. Tudo o que fizeram, porém, havia sido decidido de antemão pela tua vontade. E agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a teus servos coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, que o Senhor mesmo possa comunicar as verdades da Tua palavra ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo, Pai, que é o grande ensinador, que é o nosso professor, possa nos levar às verdades que o Senhor tem para nós nessa palavra, e o Teu nome, Senhor, seja glorificado e honrado hoje e sempre. Amém. Queridos, a obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. A obra de Cristo é a salvação do ser humano perdido nos seus delitos e pecados. E dizer que a obra do Espírito é tão necessária quanto a obra de Cristo, talvez isso possa ser surpreendente para muitos de nós, né? E especialmente para igrejas de tradição reformada, no qual a questão do Espírito Santo ficou por aí. Mas vejam só, no domingo passado eu estava de casa e ouvi a mensagem.
E uma das afirmações do texto bíblico que a missionária Isolina fez, e eu gostaria de lembrar a vocês nessa manhã, de João 16:7, é que Jesus, ao se dirigir aos discípulos, ele falou: olha, é necessário que eu vá. Jesus ressuscitado, né? Jesus ressurreto se dirige aos discípulos e fala: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, numa outra versão você pode encontrar o Encorajador, ele não virá para estar com vocês. Por que nós precisamos de mexer com o tema do Espírito Santo? Por que nós precisamos pedir a Deus para conhecer mais da sabedoria, da direção, da presença e do poder do Espírito Santo na igreja? Porque o próprio Jesus disse: olha, se eu não for, ele não virá para estar com vocês. Amados, o Espírito Santo existe eternamente com o Pai e o Filho, não é verdade? Lá na criação diz o texto que façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. O Espírito Santo pairava sobre a face das águas, ou sobre toda a criação. E no Antigo Testamento a gente vê que existia uma igreja. Qual era a igreja? A igreja era o Israel visível, era o povo judeu. E no Novo Testamento essa igreja é uma igreja invisível. É a igreja que se reúne em todos os lugares, em todas as nações. É a igreja composta daqueles que, ouvindo a pregação do Evangelho, compreenderam que Deus se fez carne, que Deus se manifestou na pessoa humana, e que Ele morreu e ressuscitou para a nossa salvação. E aqueles que confiam no sacrifício de Jesus na cruz, eles recebem então esse espírito de vida e esse espírito da parte de Deus. Agora, é interessante que enquanto João Batista preparava o caminho do Senhor, ele anunciava dizendo assim: gente, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu estou batizando, olha, só que virá um depois de mim, que, olha, eu não posso nem engraxar as botas dele. Não tinha bota. Eu não posso nem amarrar a sandália dos pés dele. Ele é superior. E aí, quando ele aparecer, vocês sigam a ele. Eu estou batizando vocês nas águas para o arrependimento. Mas ele virá e batizará vocês com fogo, ou batizará vocês com poder, ou ele trará para vocês uma graça especial, uma graça sobrenatural, que vocês vão ter então condições de cumprir a missão. Qual que é a nossa missão, irmãos e irmãs? A nossa missão é a missão de Jesus. Nós não podemos trocar a missão de Jesus pela nossa. Às vezes a gente fala: nossa, eu tenho uma ideia excelente aqui para alcançar as pessoas. Nossa, eu tenho uma ideia excelente aqui para fazer a igreja crescer. Mas a gente precisa perguntar: essa é a missão de Jesus? Nós não podemos trocar a nossa missão pela missão de Jesus. Em Lucas capítulo 4, no verso 18, a gente tem um resumo da missão de Jesus. A missão de Jesus, queridos, é levar boas novas aos pobres, anunciar liberdade aos presos, curar os cegos e anunciar libertação aos oprimidos. Agora, se alguém diz para mim e para você, se a missão de Jesus é a sua missão, eu olho para esse resumo e eu falo: meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou levar boas novas aos pobres? Como que eu vou anunciar liberdade aos presos? Como que eu vou falar para as pessoas que estão cegas que elas podem voltar a ver por meio de Cristo? Como que eu posso falar de liberdade ou de libertação a oprimidos? Essa missão parece impossível. E de fato, queridos, sem a presença e a direção do Espírito Santo, ela não é possível para nós. Agora, o texto de Lucas 4, além de ser desafiador, ele também é inspirador, porque ele nos dá um gostinho daquilo que a igreja poderia experimentar, e que eu e você também podemos experimentar, e que torna, portanto, a missão possível.
O fato é que no capítulo 4 de Lucas, no primeiro versículo, diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Vejam só, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto. O Espírito Santo dirige, queridos. O Espírito Santo lidera as nossas vidas. O Espírito Santo conduziu a Jesus para o deserto. E no verso 14 do mesmo capítulo de Lucas 4, vai dizer que Jesus, cheio do poder, voltou para a Galileia. E aí, quando Jesus passa pelo deserto e ele volta para a Galileia, ele não somente vai para o deserto cheio do Espírito, mas ele volta cheio do Espírito, e aí sim, ele vai no templo, ele lê Isaías, e o evangelista Lucas vai citar Isaías no verso 18 e 19, e quando ele lê essa passagem dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, e ele diz: hoje se cumpriu essa escritura. O pessoal fala: como assim? Não, hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, está dirigindo a minha vida, e a minha missão é essa. Queridos, como que nós nos entregaremos a uma missão sem direção, e sem o poder, e sem a presença do Espírito Santo? Talvez, muitas vezes, você, no seu dia a dia, fica pensando: como que eu vou falar das boas notícias do Evangelho para as pessoas que eu conheço? Como que eu vou falar para as pessoas que estão vivendo presas nas suas condições humanas, nas suas condições mentais, emocionais e espirituais? Como que eu vou proclamar para as pessoas que não estão enxergando a Jesus, que nele os nossos olhos podem ser abertos? A resposta é uma só, queridos: nós precisamos, assim como os discípulos experimentaram a presença do Espírito Santo, não apenas a presença do Espírito Santo na salvação, que nos conduz ao arrependimento por meio da fé, mas também esse poder que nos habilita para a gente viver o Evangelho, para cumprir a missão, para falar de Jesus. E aí a gente precisa experimentar uma espécie de destravamento, né, que Deus vai trazendo para nós. Como as Escrituras relatam essa direção? Como que as Escrituras falam da direção do Espírito Santo na vida da igreja? A primeira coisa é que o Espírito Santo dirige a igreja pela palavra e pela oração. O capítulo 4 de Atos que a gente leu, irmãos, diz que o texto começa falando que esses irmãos estavam presos, né? Assim que eles foram libertos, verso 23, Pedro e João, eles voltaram para onde estavam os outros e eles falaram tudo o que tinha acontecido. E aí, a primeira direção que o Espírito Santo traz para eles, queridos, era de voltar-se para a palavra e para a oração. E aí, eles reconhecem, queridos, que no capítulo 4, enquanto eles pregavam, e as pessoas diziam: olha, eles estão falando de alguém que ressuscitou, eles estão causando tumulto, se vocês não pararem de falar, a gente vai ter que prender vocês. E eles disseram: olha, a gente não pode parar de falar daquele que a gente viu, das palavras que a gente ouviu. Nós não podemos parar de fazer isso. E o capítulo 4 de Atos vai dizer que enquanto Pedro e João estavam sendo presos pela segunda vez, muitas pessoas estavam ouvindo aquilo e dizendo: verdadeiramente esses homens estão falando porque eles estiveram com Jesus. Queridos, quando o Espírito dirige a igreja para uma vida mais profunda na palavra e na oração, nós estamos aprendendo que os nossos planos são insuficientes para estabelecer estratégias que possam superar as oposições humanas. Pedro e João não tinham um plano estratégico que eles pudessem dizer: olha, a gente vai fazer de tudo para pregar, mas não ser preso. Não era possível. Mas eles puderam experimentar a presença de Deus enquanto eles faziam aquilo
que eles foram chamados a fazer. No capítulo 4, verso 8, diz que Pedro, mesmo preso, ele vivia e agia cheio do Espírito para apresentar a sua defesa às autoridades. Ele vai dizer, gente, quando a gente orou lá na porta do templo e aquele paralítico ficou curado, nós não fizemos isso porque a gente tem alguma coisa, nós fizemos isso porque o nome de Jesus que morreu e ressuscitou é quem operou essas coisas. Queridos, ali a gente percebe o quê? Que Pedro e João, pessoas simples, se levantam diante da palavra e da oração e com autoridade eles apresentam a Jesus. Nós precisamos de alguma maneira, queridos, recuperar a fé e a confiança de que a palavra e a oração produzem em nós ousadia para falar de Jesus, ousadia para se colocar diante das pessoas, ousadia para anunciar, não apenas carregar a presença de Jesus e a salvação, mas de testemunhar a outros. Agora soltos, esses homens, ao invés de pensarem assim, bom, a gente foi solto, o que a gente vai fazer para não ser preso de novo? Não, eles simplesmente relataram aos irmãos o que aconteceram com eles, e eles disseram, olha, há uma só voz, vamos orar a Deus. E qual foi a oração que eles fizeram, gente? Veja aí, está no verso 25, eles disseram assim, olha, assim como o Senhor falou com Davi no passado, através do Espírito Santo, fala também conosco. E as palavras que ele recitou de Davi foi, olha, as nações se enfurecem, as pessoas fazem planos contra o Senhor, os reis da terra preparam para guerrear, os governantes se uniram contra o Senhor e contra o seu Cristo. Gente, parece que nós estamos falando de um tempo presente. As nações da terra se levantam para, de alguma maneira, eliminar a fé do espaço público. Ah, você tem fé? Você segue a Jesus? Bom, mas não fala disso na escola. Não, mas não fala disso numa entrevista na TV. Não, não fala disso numa música. Não fala disso no cinema. Eu ouvi dizer que o mesmo autor de A Paixão de Cristo, que financiou o filme do seu próprio bolso, ele tem a sequência, porque ele gostaria de dramatizar como foi após a ressurreição, os 40 dias de Jesus na terra com os discípulos. Até chegar ao Pentecostes. Mas ninguém quer financiar esse tipo de filme. Ninguém quer colocar dinheiro ali. E é por isso, queridos, que assim como esses homens oraram, reconhecendo que as nações se colocam contra a ideia de que existe um Deus, existe um Senhor, existe um Salvador, existem princípios para viver e edificar famílias, e eles traçam planos, e nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo a Davi, planos inúteis. Mas os reis da terra se preparam para investir naquilo que não pode trazer vida, e nem vida abundante, e nem vida eterna. Queridos, a segunda coisa que a gente pode aprender aqui, mas antes dessa segunda coisa eu perguntaria a você, quais são as circunstâncias da sua vida que tem te levado para a palavra ou para a oração? Pode ser uma circunstância difícil, pode ser uma circunstância apenas de gratidão, mas na maioria das vezes vamos concordar que são as circunstâncias difíceis que nos levam para Deus, que nos levam para a palavra. Quando você ora pela igreja, quais são as circunstâncias que você enxerga e o que Deus está falando com você? Aqui Pedro e João compartilham com os irmãos e falam, gente, a gente estava pregando, a gente viu um homem sendo curado, a gente foi preso, e agora a gente quer orar a Deus, porque a gente entende que Ele é o Deus soberano que criou todas as coisas. Aí a gente aprende a segunda lição nessa manhã, que o Espírito Santo dirige a igreja para orar segundo a sua vontade. Veja só, eu posso orar muitas vezes procurando, Deus, resolve esse problema para mim. Deus, olha, essa semana eu estou de novo com um problema de enfermidade na minha família.
Minha filha foi internada de novo. Tudo isso é justo, tudo isso é bom. Mas veja só, há muitas situações, para além do nosso cotidiano, que a gente deve orar como Jesus ensinou aos discípulos, segundo a vontade do Pai. E nos versos 29 e 30, diz assim, que esses homens oraram, e agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede a nós, teus servos, coragem para anunciar a tua palavra. Estende a tua mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu santo servo Jesus. Queridos, quando a maioria de nós, seres humanos, estaria pensando assim, o que a gente vai fazer para não ser preso novamente, enquanto a gente anuncia a palavra? Esses homens queriam encorajamento para continuar fazendo aquilo que Deus gostaria que eles fizessem. Os discípulos recebem direção para orar, queridos, pedindo assim, diante das ameaças, Senhor, dá-nos graça. Talvez para você e para mim seria, Senhor, diante das circunstâncias que eu estou vivendo, já que eu não posso mudar as circunstâncias, e na maioria das vezes nós não podemos, dá-me graça para permanecer de pé, dá-me graça para continuar, dá-me graça para viver. E é interessante, queridos, que os discípulos eles estão pedindo coragem para anunciar a palavra. Há outros termos que o Novo Testamento usa para falar de anúncio, de pregação, testemunhar, anunciar, falar, dizer. Essa é a principal direção que o Espírito está trazendo àqueles homens naquele momento. É mais ou menos assim, vocês estão vivendo uma circunstância no país que provavelmente vocês não vão mudar optando pelo candidato A ou B. O que vocês podem pedir a Deus nesse momento? Olha, vocês podem pedir coragem para anunciar Jesus para os de dentro da sua casa. Você pode pedir coragem ao Senhor para você anunciar a Jesus para uma geração que, se não receber o Evangelho, elas vão receber outras influências que vão separá-las de Deus. A gente pode, queridos, anunciar com coragem o Evangelho para pessoas que já viveram boa parte da vida e talvez digam para si mesmos, olha, eu já sei de tudo. Olha, essas costas aqui são largas, eu já apanhei na vida, eu sei o que é viver, eu tenho experiência. E aí a gente precisa perguntar, mas Jesus faz parte das experiências de vida que você viveu até agora? E apresentar a Jesus. Queridos, o Espírito dirige a igreja para orar segundo a vontade de Deus. E, de repente, ir ao trabalho não será mais apenas um ato de ir ao trabalho. Ir à feira, ir ao mercado, fazer negócio, trabalhar, estudar, não será apenas uma atividade, mas serão oportunidades que Deus vai te conectar com pessoas para que você possa orar segundo a vontade de Deus. Por exemplo, é a vontade de Deus que alguém que está diante de você seja curado de alguma doença? Sim. Deus cura todas as doenças? Provavelmente não curou na época de Jesus. Mas você e eu não sabemos, então a gente vai com a expectativa de que Deus quer curar aquela pessoa. E de que você é instrumento de Deus. Senhor, eu oro segundo a tua vontade, que essa pessoa receba a cura física. E se ela receber ou não, eu também falo de uma cura que dá para a vida eterna. Essa pessoa pode ser perdoada dos seus pecados e receber, portanto, a alegria e a salvação para viver uma vida eterna com o Senhor. Eu fui criado num ambiente, especialmente perto da minha mãe, em que eu via e ouvia falar constantemente de milagres. E aí eu ali com 7, 8 anos de idade, minha mãe ia fazer visita a pessoas doentes, ou ela ia com um grupo de irmãs para fazer visita a enfermos e doentes, e de vez em quando no caminho as mulheres estavam contando alguma história. Você viu falar, fulano foi curado. Olha, você viu falar, fulano, Deus faz milagre. Eu falo, Deus faz milagre? Como que Deus faz milagre? Vocês que estão me ouvindo aqui, as crianças, os pré-adolescentes,
como que Deus faz milagres? Deus suspende uma lei natural, né? Um micro-organismo que chegou ao corpo daquela pessoa, causou uma disfunção, portanto, o corpo daquela pessoa não está funcionando bem. Pode ser desde uma dor de cabeça, uma gripe, até uma doença incurável, e Deus retira aquilo. Eu ficava na minha cabeça pensando, como isso acontece? O fato é que eu era criado numa igreja, e da idade de vocês, tinha um rapaz lá que cantava no coro. Ele tinha, acho que uns 20 anos, eu tinha lá meus 10 anos de idade. Ele tinha algumas situações de saúde, mas o fato é que começou a crescer um tumor aqui nessa região do seu pescoço, irmãos e irmãs. E aquilo foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Até o ponto dos médicos disserem, não há o que fazer. E chegou um momento que aquele tumor, ele tomou todo o seu pescoço, e ele tinha que ficar assim. Era alguma coisa, talvez, de uns 2 quilos aqui no pescoço do rapaz. E esse rapaz não saía mais de casa por desconforto, vergonha, seja lá o que for. Durante 20 anos isso foi acontecendo. E raramente ele saía de casa, mas quando ele saía, e ele morava numa esquina, próximo do mercadinho que a gente fazia compra, às vezes ele estava no portão, e ele já não conseguia falar direito, ele falava, Dona Ana, ora por mim. E eu pensava, como assim? O que pode acontecer? Eu tinha uns 14, 15 anos. Um belo dia, minha mãe parou no portão mesmo e orou por aquele homem. Tinha muita gente orando, mas eu não sei se foi a minha mãe naquele dia. Tinha muita gente orando. As orações se completam. Você ora daqui, ela ora dali, nós oramos, e em um momento Deus resolve. O homem entrou para dentro de casa, isso era finalzinho de tarde, início de noite. Ele foi dormir, no outro dia de manhã, havia sumido o tumor. E ele foi lá na casa da minha mãe contar, Dona Ana, eu não tenho mais nada, eu não tenho mais nada. Eu cresci vendo e ouvindo falar sobre milagres. Nos meus 2 primeiros anos de conversão, eu ousei orar por cura. Uma vez cheguei na casa de um presbítero, ele estou com dor. Ele falou, ora por mim. Eu gelei, né? Eu falei, gente, eu nunca fiz esse negócio. Agora é para valer mesmo? Agora eu era seminarista. E aí, enquanto eu fiz assim com as mãos, eu sentia como se minha mão tivesse uma bola de fogo. E ele falava, Daniel, minha cabeça está queimando. Minha cabeça está queimando, está queimando. E a doença saiu. E eu fico pensando, por que a gente abandonou essas práticas? Por que a gente deixou de crer? Por que a gente deixou de praticar? Por que a gente deixou de crer num Deus que faz sinais e maravilhas? A Bíblia diz, queridos, vocês não receberam porque vocês não têm pedido, porque vocês não têm orado em meu nome. É isso que diz o texto de João 16, 24. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Gente, quem convive com uma história de dor, por um pouquinho de tempo, por alguns anos, ou pela vida inteira, sabe que quando você está sem dor, a alegria volta. Né? Jesus dava esse gostinho para as pessoas, porque Ele queria que elas se alegrassem com o fato de ter saúde física, saúde emocional, saúde espiritual completa. E então Ele está dizendo aos discípulos, olha, até agora vocês não aprenderam a orar no meu nome, vocês não pediram, mas se vocês pedirem, vocês receberão, porque aí a alegria de vocês será completa. Você já pediu coragem para falar de Jesus para alguém que você ficou meio temeroso? Você já pediu coragem para falar de Jesus para alguém que você falou assim, ah não, eu falo para todo mundo, mas aquela pessoa ali, acho que não. Você já pediu ousadia para falar de Jesus para alguém? Você já se sentiu estimulado, inspirado
a ser um instrumento de Deus para orar por alguém, por alguma causa, não apenas causa de doença, mas alguma causa. Queridos, esse é o convite de Jesus para nós. A vida sob a direção do Espírito é essa. Você encontra com alguém e Deus lhe dá a oportunidade de falar para ela: olha, há um poder superior a tudo que você experimentou, e ele está disponível para você. E eu quero concluir dizendo que uma igreja dirigida pelo Espírito, irmãos, ela recebe a presença manifesta desse mesmo Espírito, e ela é perceptível. Se a gente olhar para Atos 2, quando acontece a descida do Espírito Santo, e as línguas vêm ali repartidas, e o ponto central que acontece ali é o seguinte: havia pessoas de várias nações, era a festa do Pentecostes, lembra? Domingo passado? Era a festa do Pentecostes, havia judeus de várias nações, havia pessoas de várias nações. Quando as línguas vêm, o grande milagre é que cada pessoa podia ouvir a tradução simultânea. Estava ninguém com um fonezinho de ouvido assim, né? Para ouvir a teleconferência. Mas o Espírito Santo fazia com que cada um pudesse falar e ouvir na sua própria língua. Essa capacitação, essa presença manifesta do Espírito, para nós, irmãos, não é apenas a capacidade de você orar numa língua que você não conhece, mas é a capacidade de você profetizar, de você falar as palavras do Senhor, de você anunciar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para a nossa salvação e para a salvação de todo aquele que crê. Então, o texto vai concluir dizendo que no verso 30, o lugar tremeu e eles foram cheios do Espírito Santo. Ué, mas já não aconteceu lá em Atos 2? No capítulo 3, Pedro e João passam na porta do templo, o homem está lá pedindo a esmola, ele fala: eu não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E quando aquele homem anda, e ele entra para o templo, eu fico imaginando o homem entrando nesse templo e saltando, glorificando a Deus, o pessoal falou: não, opa, quebrou o protocolo, o que é isso? Que lugar de reverência, rapaz, o que aconteceu? Não, aquele homem me curou. Não, peraí, vamos ver o que está acontecendo. Vamos mandar prender esse homem, ele está causando aqui. Então aqueles homens novamente tomam a palavra e pregam. Todas as vezes, queridos, que você achar que está diante de uma manifestação do Espírito, e você está: não, isso não, acho que não é de Deus, não, está esquisito, está estranho, tem questionamento, tem julgamento, tem medo, volte-se para a palavra. Foi isso que Pedro e João fizeram, eles tomaram a palavra novamente e pregaram a palavra, porque à medida que a pregação da palavra é feita, ela aponta novamente para Jesus, a verdade que discerne e esclarece todas as coisas. E então eles disseram: olha, a gente não está fazendo mágica aqui, gente, a gente está anunciando as coisas no nome de Jesus, aquele homem que morreu e ressuscitou, e por isso ele tem poder para fazer todas as coisas. A pregação, queridos, é aquilo que Deus tem nos chamado a ser e fazer como igreja. Pregar a palavra, viver uma vida próximo de Jesus, ouvir e fazer aquilo que Ele nos pede. A presença do Espírito não é um fim em si mesmo, mas é um meio em que a igreja encontra encorajamento, encontra força, encontra alegria, encontra poder e direção, para não deixar de anunciar tudo aquilo que você tem ouvido, tudo aquilo que Deus tem feito por você, tudo aquilo que Deus tem feito na história da sua vida, e que você não pode deixar de falar e de dizer para os outros. Eu, então, pergunto vocês, para a gente finalizar: o que a presença do Espírito tem produzido na sua vida? O que a presença do Espírito tem produzido em você? Quais são as convicções? Quais são as atitudes que você fala: nossa, eu estou com uma vontade de falar para o meu vizinho, não, mas o que ele vai pensar? Quer dizer, o Espírito Santo já produziu um desejo, mas você ainda está racionalizando, dizendo: não, mas o que ele vai pensar?
O que o Espírito Santo tem trazido de anseio para a sua vida e para a vida da nossa igreja nos últimos tempos, irmãos e irmãs? Eu creio que Deus está nos convidando para pedir com expectativa, para buscar com fervor, segundo a sua graça, que a gente possa conhecê-lo mais e o seu poder. Vocês creem nisso? Amém? Então vamos pedir que Deus nos visite com a sua graça e com o seu poder. Isso pode acontecer num momento que a gente está reunido aqui, mas isso pode acontecer também num processo, queridos, no qual você se aproxima mais de Deus, no qual você quer falar mais com Deus, no qual você ouve mais a Deus, no qual você pede a Deus para organizar e para colocar algumas coisas na sua vida no lugar, ou nos lugares que Deus gostaria que estivesse. Então, esse é o momento da gente iniciar esse processo, ou retomar esse processo, crer que Deus é o mais interessado em trazer direção para a nossa vida. Direção para as coisas que você faz. Direção para tudo aquilo que você está envolvido. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela maneira com a qual o Senhor dirigiu os teus discípulos ali na igreja após o Pentecostes. Eles se sentiam impelidos para orar por pessoas enfermas, eles se sentiam impelidos a proclamar a tua palavra, e eles se sentiam extremamente encorajados, mesmo passando por prisões. Ó Deus, eu não sei quais são as lutas e as necessidades do teu povo aqui em Vila Sônia, quais são as circunstâncias que parecem ameaçadoras para os teus filhos e filhas, mas eu peço, ó Pai, ousadia para que eles possam viver o Evangelho. Eu peço, Senhor, também que eles possam crer que o anúncio da tua palavra produz frutos no reino de Deus. Ó Deus, que cada um aqui possa crer que nós também carregamos, ó Pai, essa presença que a gente pode orar, esperando por sinais, por maravilhas e por curas, dentro da nossa casa, as pessoas com as quais a gente convive, e nos lugares que o Senhor nos enviar. Pai, nós queremos conhecer mais o Senhor, nós queremos conhecer mais daquilo que o Senhor faz e pode fazer. Não queremos apenas, ó Deus, traçar planos para a tua igreja, mas queremos andar sobre a direção do teu Espírito para a tua igreja. E se essa é a tua vontade, Pai, nós cremos que é. E a tua palavra diz que quando 2 ou 3 concordam a respeito de determinadas coisas, e nós podemos aguardar com confiança que no seu tempo o Senhor fará. Então nós pedimos, Pai, mais direção, mais presença e mais poder do teu Espírito Santo na igreja em Vila Sônia, para que a gente possa agir e viver segundo essa direção preciosa e maravilhosa do Senhor para nós. Amém. Nós estamos diante da